Neste tutorial, para vocês que estão dando os primeiros passos junto ao Blender e que ainda não têm uma visão de um recurso denominado Driver, eu vou tentar explicar a vocês o que é esse recurso e como é que ele pode funcionar de forma prática junto a um pequeno experimento aqui na área principal. Os drivers são objetos controladores que vão permitir que a gente, a partir de um objeto, consiga controlar a ação de outros objetos. Eu criei aqui um objeto em forma de uma roda e vou agora aplicar na minha área um objeto que será o objeto que fará o controle desse objeto aí em forma de uma roda. Então eu vou adicionar aqui, para ficar prático, um objeto Mesh do tipo cubo. Está muito grande, eu vou usar aqui as propriedades e vou diminuir esse tamanho para que ele fique bem fininho. Vou fechar as propriedades e vou dar aqui um SZ para alongá-lo pelo eixo Z. Esse objeto aqui, pessoal, eu vou utilizá-lo para ser a alavanca de funcionamento desse objeto. Ele vai ser o objeto aqui que dirigirá esse objeto nas suas ações. Vou dar mais um S de escala para afiná-lo mais ainda, mais um SZ para alongá-lo. E para poder trazer esse objeto para cima, eu vou usar o Move, trazê-lo cá. Eu posso, então, agora ativar aqui um recurso, que é o recurso Options, que fica aqui no canto superior direito, e vou habilitar a opção Origins, para poder movimentar o ponto de origem desse objeto, que está aqui no centro, cá para baixo. Vocês vão entender que eu vou utilizar esse objeto como se ele fosse uma alavanca para fazer esse objeto aqui girar. Pronto, eu desabilito a opção Origins. Para poder utilizar o recurso, eu vou ter que habilitar aqui a barra que fica oculta na direita, clicando a tecla N, e vou clicar na opção Itens. O que é que eu quero fazer nessa ação aqui? Eu quero fazer com que essa roda gire pelo eixo Y, que é essa linha verde aqui da nossa área imaginária. Então eu vou vir aqui na opção Rotation, vou encostar o cursor no Y e vou usar o botão direito do mouse. Eu abro o menu aqui que vai me permitir eu adicionar determinados elementos no objeto selecionado. Nesse caso eu tenho aqui os Add Drivers, que são as adições dos drivers que nós precisamos aí para fazer o exercício. Quando eu clico, ele já gera um menu aqui de opções que nós vamos ter que configurar para fazer a simulação desse objeto, onde eu apliquei o recurso driver, para ser controlado a partir de outro. Então vocês vão ver aqui que nas configurações dele, eu tenho algumas opções, a exemplo do tipo que ele vai fazer, no caso vai ser uma expressão escrita. Essa expressão escrita está aqui, pessoal, ó, var mais 0.0. Eu vou mantê-la do jeito que está, não vou mexer nisso. Eu só quero que vocês entendam para que serve o recurso drive, tá? Então nós vamos vir aqui na opção mais embaixo, onde nós temos Object. Nós vamos ter que determinar quem é o objeto que vai controlar a ação desse objeto que eu apliquei a propriedade de drive. Então eu clico aqui e eu tenho lá aquele cube, que é o cube 1, que foi o objeto em forma aí de uma alavanca. Eu vou selecioná-lo. Com ele selecionado, eu vou estipular para ele qual é o tipo de manipulação que eu vou fazer nele para fazer com que ele force o giro do outro objeto, que é a rotação. Então eu venho aqui, abro essa opção Type e defino que para ele poder movimentar o objeto roda, ele vai ter que fazer aqui uma rotação através do eixo que é o eixo X. Então eu posso colocar aqui a definição de rotação em X. E aqui eu já ajustei a expressão que eu utilizarei para fazer o efeito aí de transformação desse objeto. Lembrando que essa expressão aqui, vocês podem configurá-la para que ela possibilite a manipulação da animação de acordo com o que vocês escreverem aqui. Clicando fora, aparentemente a nossa cena é bem prática. Se eu selecionar agora esse objeto aqui, pessoal, e tentar fazer aqui a opção Rotate, vão surgir aqui os nossos cilindros de rotação, que são os transformadores. Se eu tentar fazer a transformação pelo eixo Y, vejam que eu não tenho nenhuma atitude lá do objeto que é controlado por esse objeto. Se eu tentar fazer pelo eixo Z, eu rotaciono e não tenho nenhuma atitude aqui também controlada pelo objeto. Mas agora, se vocês manipularem a rotação pelo eixo X,
notem que ele agora gera a movimentação daquele objeto. Então eu utilizei aqui um recurso driver de um objeto controlando o outro na nossa simulação. Ctrl Z. E lembrando a vocês que selecionando o objeto, se eu quiser reeditar aqui a expressão, eu posso simplesmente fazer aqui a edição, clicando em Edit Driver, e faço aqui a redefinição das variáveis, das condições que vão me permitir criar o efeito aí de um objeto controlando o outro. Existe aqui também a possibilidade de nós ativarmos uma área específica, onde nós podemos mudar o painel aqui de baixo, por exemplo, para o modo Driver. Aqui vocês vão ver que eu tenho o objeto Driver e eu posso abrir o menu que fica aqui na direita usando a tecla N. E eu tenho o objeto Driver. Então, tanto faz eu vir aqui em editar, eu posso também selecionar o Driver aqui e reeditar essas mesmas condições que estão aí em cima. Quando eu clico o botão direito, esse mesmo menu que está aqui, ele está nesse painel chamado Driver, nessa guia denominada Drivers. Fica a ideia do que é o driver e bom experimento. Vão utilizando aí para tentar fazer alguma coisa interessante no projeto de vocês.